Olá, amigos e amigas, que a paz do Mestre esteja em nossos corações. Nosso versículo de hoje se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 9, quando ele diz de maneira bem sintética: um pouco de fermento leveda toda a massa. Um símbolo e um elemento muito comum, não só naquela cultura, mas também ainda hoje, né? Qualquer um aí que faz um bolo, que faz um pão, sabe da importância do fermento, entende o seu processo de atuação de dentro para fora, desenvolvendo a massa, ampliando, potencializando esse desenvolvimento da massa. E o apóstolo vai transportar, portanto, isso para a nossa vida espiritual, buscando ressaltar o potencial gerador ou potencial criador de desenvolvimento de pequenas coisas, até retomando um pouco daquilo que nós conversamos no último episódio sobre as coisas pequeninas. Aqui novamente nós vamos ver esse símbolo sendo trabalhado, como pequenas coisas, o fermento com o qual nós tomamos contato diariamente pode gerar grandes coisas no decurso do tempo, para o bem ou para o mal. Porque essa é a ideia aqui implícita. Todos nós colhemos diariamente a influência das demais pessoas. E todos nós somos diariamente influência para as demais pessoas. Essa influência ou aquilo que nós depositamos no outro, aquilo de nós que entra em contato com o outro, é o fermento. Um fermento que vai potencializar no outro o desenvolvimento de uma massa, que pode ser aí um pensamento, uma ideia, uma postura, um hábito, um costume, uma proposta de realização. Enfim, nós podemos aí ampliar esse leque ao infinito. Mas a ideia importante é: todos nós, diariamente, nos influenciamos uns aos outros. Nos influenciamos nos mínimos detalhes, porque essa é a característica do fermento. Um pouquinho de fermento é capaz de fazer um bolo enorme, uma massa enorme. Então, algo que pareça insignificante da nossa ação pode gerar no outro, pode gerar numa comunidade, pode gerar num grupo, com o passar do tempo, algo grandioso, algo que tome proporções vastas, como falei, para o bem ou para o mal. Porque as nossas ações aqui, segundo a qualidade dessas ações, é que definiremos a qualidade desse fermento. Porque o processo de influência é uma lei natural. Não podemos fugir dele. Todos nos influenciamos mutuamente. Ainda que não falemos, ainda que não façamos qualquer coisa, o próprio sentir e o próprio pensar nosso já está influenciando as pessoas que convivem conosco, ou mesmo pessoas distantes, por vias da conexão mental, da conexão emocional. Então essa influência vai existir. Nós não podemos fugir dela. Poderíamos nos isolar numa ilha mais deserta de todas as ilhas. Ainda assim, estaríamos trocando influências com os seres habitantes da Terra, mesmo os encarnados, e que dirá os desencarnados, que nos acompanham muito mais facilmente. Então, essa é uma lei natural, da qual ninguém escapa. O que nós podemos fazer, portanto, é alterar a qualidade dessa influência, ou nos precaver contra uma influência nociva que venha de fora. Eu posso transformar a minha influência, posso e devo transformar a minha influência em algo positivo, e devo me munir, me preparar para lidar quando entrar em contato com um fermento nocivo. É preciso criar esses elementos de proteção.
Mas essa reflexão em si traz para nós um novo patamar de responsabilidade, um novo patamar de consciência para com relação à nossa vida, a nossa vida cotidiana, a nossa vida em família, a nossa vida seja onde for. Porque enquanto estamos inconscientes com relação a isso, muitas vezes temos aquele pensamento ainda, né? Filho do egoísmo, do orgulho, a vida é minha, ninguém tem nada com isso, eu faço o que eu bem entender, etc, etc. É claro que cada um de nós está num patamar, num processo individual de evolução. Cada um responderá por suas ações, enfim. Cada um é responsável pelo seu destino. Mas aí, daí a achar que ninguém tem nada com a nossa vida, ou a gente faz o que bem entender e ninguém tem nada com isso, há uma grande distância. Por quê? Nesse novo patamar de entendimento que nós alcançamos, sobretudo por aquilo que a doutrina espírita nos demonstra, a influência do pensamento, as conexões espirituais, a inter-relação entre encarnados e desencarnados, nós vamos percebendo que nós vivemos em constante regime de interação, em constante regime de associação mental ou de sugestão mental. E nós somos, de certo modo, responsáveis pela natureza da nossa influenciação nas outras pessoas. Então não adianta simplesmente achar, não importa o que eu faço, ninguém tem nada com isso. Nós somos, de certo modo, responsáveis por aquilo que vamos gerar no outro, pelas ideias que implantamos no outro, que vão fermentar lá no seu mundo interior, agindo de dentro para fora, é a característica do fermento. Nós somos, de certo modo, responsáveis por aquilo que aquelas ideias vão gerar, as ações que elas vão culminar. Claro que o indivíduo também será responsável, o maior responsável, mas nós também teremos a nossa parcela de responsabilidade. Por isso, alcançar esse conhecimento, esse entendimento, é por si só desafiador. É sair de uma zona de conforto da qual muitas vezes nós não queremos sair. Queremos viver naquele comodismo, achando que vivemos só para nós, que vivemos só para a nossa vida, que vivemos só para os nossos interesses. Mas, como já dizia o apóstolo Paulo, há muitos anos, ninguém vive só para si, ninguém vive só. Todos estamos nesse processo de troca e um dos grandes objetivos da nossa vida é, em nos transformando, transformar a qualidade do nosso fermento para que sejamos, no contato com as pessoas, um fermento que estimula o bem, que estimula o amor, que estimula a virtude, a busca pela sabedoria, para que os nossos mínimos gestos diários sejam esse fermento, aparentemente insignificante, mas que com o passar do tempo vai potencializando trabalhos, vai potencializando transformações em outras pessoas que sequer podemos agora imaginar. É preciso, portanto, atentar melhor para essas pequenas coisas do dia a dia que muitas vezes não valorizamos, como falamos no episódio passado, as coisas mínimas que estão na base de todas as grandes realizações, né? Para o bem e por vezes também para o mal. Então compete a cada um de nós, trabalhando em nós mesmos, nos tornarmos mais responsáveis pela nossa vida e termos essa dimensão de ampliação do egoísmo, de sair do egoísmo, né? Melhor dizendo, não ampliação do egoísmo, mas de deixar o velho egoísmo que nos é característico para ampliação de consciências e enxergar a vida nesse sentido mais comunitário, de que o que eu faço importa sim para a comunidade que eu estou. A minha vida não diz respeito só a mim nesse sentido, diz respeito também à família em que eu vivo, diz respeito às pessoas que convivem comigo. Então eu posso e devo deixar essa velha algema do egoísmo e passar a pensar em termos coletivos, a desenvolver empatia, compaixão, a entender a condição do outro e, portanto, repensar as minhas ações para não ser para ele um instrumento de queda, para não inculcar nele ideias ou pensamentos que possam ser danosos, levando-o a estados de abatimento, de desânimo, desesperança, de ira, enfim. A gente vai passando a atentar melhor para a nossa ação cotidiana mínima. Aquelas coisas que muitas vezes a gente nem percebe, mas que têm uma grande influência, que marcam e que transformam vidas. Como Emmanuel vai dizer numa bonita mensagem
que se encontra no livro Fonte Viva, capítulo 161, chamada No Esforço Comum, em que ele vai comentar um versículo de Paulo, o mesmo versículo, só que na carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6 da primeira carta aos Coríntios. Ele vai trabalhar essa ideia de como nós somos, na verdade, esse produto de múltiplas ideias que trocamos diariamente, de múltiplos hábitos, costumes que vão sendo construídos a partir dessa interação. E como é um dever nosso, a partir do despertar da consciência, desse entendimento mais amplo agora, como é um dever nosso meditar um pouco mais nessa nossa influência, para ver se temos sido, por onde passamos, um fermento que leveda aí a massa do bem, que leveda obras do bem, que inspira as pessoas realmente a se transformarem. Sobretudo em tempos de modernidade, em que a comunicação se tornou tão mais facilitada, em que algo que nós postamos hoje alcança um sem número de pessoas, hoje é mais imprescindível ainda essa reflexão sobre a nossa influência para com as pessoas. Que tipo de informações eu estou levando adiante? Que tipo de vibrações eu estou transmitindo às outras pessoas? A que sintonias eu estou conduzindo os corações? Corações tão fragilizados às vezes que precisam ali de um estímulo, de um amparo, de algo que as reerga, mas que por vezes encontram algo que é aquele gatilho que as leva a tomar atitudes impensadas, de autoviolência, de menosprezo pela vida, enfim. Nós precisamos realmente pensar que tipo de fermento nós temos sido para as pessoas. Está em nossas mãos ser, como Cristo nos orientou, esse fermento que leveda, que constrói o reino, que estimula, as pessoas a desenvolver o que elas têm de melhor. Está em nossas mãos isso. Basta termos um pouquinho mais de compaixão, de empatia, de amor mesmo, de fraternidade, para que transformemos dia a dia a nossa ação nesse fermento que leveda nos corações a massa do bem, a massa do amor. Que Jesus nos abençoe a todos e nos inspire a cada passo da nossa jornada. Muita paz e muita luz.